Fala pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar com escalas cartográficas. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e vou trabalhar essa linda ciência que é a Geografia com vocês a partir de agora. Escala cartográfica, afinal, o que é escala cartográfica? A escala cartográfica é o sistema que vai permitir para que nós possamos entender a razão e a proporção exata daquilo que está sendo reduzido na representação cartográfica. Então, se por exemplo você, na hora de utilizar aí um mapa, você precisa ter critérios científicos bem constituídos para que possa ter uma melhor visualização. Se você está mapeando um aeroporto, por exemplo, muito provavelmente você vai ter que colocar a pista do aeroporto muito maior do que o avião que está nela. Agora, se o avião ficar próximo do tamanho da pista do aeroporto, ele não vai ter essa razão de proporcionalidade. Então ele não vai estar conforme a realidade. Então a ideia da escala cartográfica é justamente buscar essas razões. Quando a gente pega um mapa, então, e lá nos elementos que o mapa tem, ele pode aparecer essa escala de duas maneiras. A primeira delas vai ser a escala gráfica, que vai aparecer como se fosse uma reguinha, onde cada segmento dessa retinha vai ter uma quantidade em quilômetros. Logo, a cada centímetro no mapa vai ter um valor em quilômetros na realidade. Ou pode ser também de uma outra maneira, como essa linha aqui tracejada, onde vai ter a mesma ideia. Cada segmento desse, representando 1 centímetro, vai ter um valor na realidade. Essa é a ideia da escala gráfica. Mostrar graficamente para você a distância de um ponto a outro dentro desse mapa, aquilo que está sendo representado do espaço geográfico. Agora, também pode aparecer nos mapas a escala numérica. E a escala numérica, ela vem de encontro com as ideias da matemática. Nesse caso, temos uma fração aqui, 1 dividido por 300 mil. Afinal, o que isso quer dizer? O numerador quer dizer a área do mapa, enquanto que o denominador é a área real. Eu normalmente costumo chamar, e todo mundo que trabalha a escala numérica costuma chamar isso aqui de 1 para 300 mil, em que 1 centímetro no mapa equivale a 300 mil centímetros na realidade, ou 1 metro no mapa equivale a 300 mil metros na realidade. Na verdade, aqui não tem necessariamente uma unidade de medida própria. Isso aqui é uma proporção. Isso aqui pode ter qualquer elemento. Uma parte no mapa equivale a 300 mil partes dessa na realidade. Essa é a razão. Essa é a proporcionalidade que a escala numérica está trazendo, que a fração está trazendo para a gente. A mesma qualidade, a mesma ideia, o mesmo valor da escala numérica, nesse caso, equivale aqui nessa escala, na escala gráfica. Veja, 1 centímetro é igual a 300 mil centímetros. Quantos são 300 mil centímetros? Se eu pegar 300 mil centímetros, equivale a 3 quilômetros. Então eu vou ter aqui essa razão, essa proporção. E como é que eu faço para medir isso de fato no mapa? Se eu determinar pela escala gráfica, por exemplo, um ponto A até um ponto B, e eu perceber que essa distância aqui vai ser de 2 centímetros no mapa, é só pegar a escala exatamente e perceber que se 1 centímetro, vamos dizer que esse mapa teria essa escala. Vamos dizer então que se 1 centímetro equivale a 3 quilômetros, logo 2 centímetros são 6 quilômetros. Simples aí, né? Para isso, para que você possa entender todo esse cálculo de escala, você utiliza essa regra do triângulo aqui, do qual o D maiúsculo representa a distância real. O D minúsculo representa a distância no mapa. O E aqui representa a escala, que é essa razão de proporcionalidade. Logo, se eu quero saber a distância real, eu vou pegar a escala e vou multiplicar pela distância no mapa. Se eu quero saber a distância no mapa, eu vou pegar a distância real e vou dividir pela escala. Se eu quero saber a escala do mapa,
Eu vou pegar a distância real e vou dividir pela distância no mapa. Essa é a grande sacada desse triângulo da escala. É com ele que a gente vai conseguir fazer todos os cálculos de conversão daquilo que é real para aquilo que está representado. Mas, Silvestre, eu já entendi como é que eu faço essa conta. Eu já entendi como é que é a representação. Mas agora, eu sempre tive uma certa dúvida do que é real e o que é representado. Qual é o maior, qual é o menor valor? Afinal, o que é uma escala grande e uma escala pequena? Lembre que nós estamos tratando de frações aqui, não estamos? Lembre que aqui, 1 dividido por 25 milhões. Nesse caso, nós temos um tamanho de escala. Agora veja esse, representando só o estado do Rio de Janeiro. 1 para 4 milhões. Ou seja, nesse caso, 1 centímetro equivale a 25 milhões de centímetros na realidade. Enquanto que aqui, 1 centímetro equivale a 4 milhões de centímetros na realidade. Qual que é o grande e qual que é o pequeno? Bom, se olhar aqui 25 milhões, nossa, 25 milhões é muito mais do que 4 milhões, certo? Mas lembre que eu estou tratando de fração. Seria a mesma coisa que eu colocar 1/2 e 1/8. Afinal, qual dos dois é maior? Se eu pegar, por exemplo, uma pizza, entenda uma pizza, e digamos que eu estou comendo uma parte da pizza, no caso a metade, eu estou guloso, eu fui lá e comi, estava muito saborosa essa pizza. Eu comi 1/2 da pizza, ou seja, a metade. Agora meu colega do lado não estava com tanta fome assim e comeu somente 1/8 da pizza. O que é que nós temos aqui? Eu comi uma parte maior, o meu denominador ele é menor. Vocês entenderam a diferença? Então eu digo que a escala grande é quando eu tenho o denominador menor. Logo, nesse caso aqui, a escala grande seria a escala do Rio de Janeiro, onde eu tenho 1 para 4 milhões. 1 centímetro é igual a 4 milhões de centímetros na realidade. Dessa maneira, eu vou ter uma área menor representada, mas eu vou ter maior detalhamento. Se aqui eu não consigo perceber os municípios do Rio de Janeiro, aqui eu já consigo. Dessa maneira eu tenho um melhor detalhamento, eu tenho um menor espaço representado, só que eu tenho mais detalhes. Nesse caso eu tenho uma escala pequena, onde eu vou ter um espaço maior a ser representado, mas com menor detalhamento. Essa é a grande sacada de escala pequena e escala grande. Pois bem, agora você entendeu um pouco a respeito das escalas. A escala gráfica, a escala numérica, como é que se calcula a escala e a diferença do que é a escala grande e a escala pequena. Eu vou sair de cena, dar aquela foto, tira aquele print e continua estudando, beleza? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau, tchau!